ou a um casamento civil. Estamos aqui com o doutor Attalá. Eu comecei, doutor, desculpa, deveria ter começado o professor Attalá. Tudo bem, professora Regina. Muito prazer estar com vocês para tratar desse tema tão importante. Obrigado pela honra de me autorizar a mediar a nossa conversa. Eu que peço desculpas, eu estava aqui conectado, estou na minha casa já, e meu filho me chamou a atenção aqui, eu me ausentei um pouquinho, foi quando você começou a falar. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Vejo aqui professor Venceslau, professora Verônica, Débora, Isabela e tantas outras pessoas queridas aqui da nossa ADEFAS. A professora Regina fez uma grande demonstração de advocacia, de bravura, ao fazer a sua sustentação oral em nome da nossa associação. Tem sido muito elogiada aqui em Brasília, pela firmeza das posições, pelas ideias ali expostas. O objetivo, eu acho que é muito bacana de começar a discutir esse tema, ou de trazer a discussão aqui para os nossos associados. E a professora Regina, você tem a palavra para fazer a exposição. Eu peço a todos aqueles que nos acompanham que mantenham seus microfones fechados, mandem as perguntas através do chat aqui embaixo, né? E eu vou, ao final, formular as perguntas para a professora Regina e, se possível, a gente abre o diálogo para que mais pessoas falem. Professora Attalá, mais uma vez, boa noite. Eu que devo agradecer, primeiramente, por sua iniciativa importantíssima de montar todo este projeto que já se tornou extremamente eficaz do webinar, por estar presente na maior parte dos debates que têm sido feitos, com apresentações primorosas. Doutora Kátia Boulos, doutor Venceslau, já fizeram apresentações, entre outros juristas da ADEFAS. Quero, portanto, sempre agradecer a sua presença, né, efetiva neste trabalho da nossa associação e sempre contar, né, com a sua imensa atividade em prol da ADEFAS. Nosso presidente da ADEFAS no Distrito Federal, professor doutor Attalá Corrêa. Magistrado de escola, né, como todos sabem também. Eu quero também dizer que é uma satisfação imensa contar com a presença de tantos associados da ADEFAS neste webinar. Quero aqui, em nome da professora Verônica, da professora Débora, do professor Venceslau, cumprimentar todos, né, e desejar a todos nós bons debates. Eu espero que efetivamente tenhamos tempo para que todos possam participar com as suas intervenções. Como sabem, está no Supremo Tribunal Federal em tramitação um recurso extraordinário de repercussão geral, que é o recurso extraordinário que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes, o RE 1045273 de Sergipe, ou seja, oriundo de um acórdão proferido pelo Tribunal Sergipano. Vamos primeiramente ao caso em breves linhas, sem examinar fatos, porque no Supremo Tribunal Federal não cabe a análise de fatos, cabe a análise do tema de repercussão geral, mas nós temos que contextualizar. O debate versa sobre o reconhecimento de direitos previdenciários, ou seja, pensão por morte, numa relação concomitante a uma união estável, neste recurso extraordinário. E, em breve, já faço aqui uma observação, teremos pautado outro recurso extraordinário, também de repercussão geral, de relatoria do ministro Fux, em que a relação paralela, ela concorre com um casamento civil. Eu fiz esta observação não só por serem dois recursos extraordinários, um já com início de julgamento em 25 de setembro, esse da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, mas também porque
Nos votos já proferidos nesta primeira parte do julgamento, em 25 de setembro, que foi adiado por pedido de vista do ministro Toffoli, se discutiu a desigualdade, creiam-me, a desigualdade entre casamento e união estável. E é por aqui que eu começo. O Supremo Tribunal Federal acabou de reconhecer que a união estável não é uma relação de segunda categoria, que não há hierarquia entre união estável e casamento na nossa Constituição Federal, e que o artigo 1790 do Código Civil, que estabelecia certos direitos sucessórios na união estável, seria inconstitucional, porque não estabelecia os mesmos efeitos sucessórios do casamento. A fundamentação do Supremo naqueles dois anteriores recursos extraordinários, em que foi firmada a tese da equiparação da união estável ao casamento em sucessão, agora vem em uma outra matéria, sob um outro tema, né, vir a ser rediscutida a equiparação. O pior é que não. Em momento nenhum se pretende desfazer o que foi feito. Em momento nenhum se pretende desequiparar ou desigualar casamento e união estável, cônjuges e companheiros, em efeitos sucessórios. O que seria até algo ao que estaríamos abertos, né, para entender. Se fosse uma revisão da tese anteriormente firmada da equiparação. O que ouvimos nos votos, em alguns dos votos proferidos, foi uma incongruência data venia. Uma incongruência porque se acabaram de equiparar para efeitos sucessórios, como podem desigualar para impedimentos. Por quê? Nesse tema, né, que está em pauta, mais uma vez procurando contextualizar, primeiramente foi divulgado, e a mídia divulgou, inclusive a própria imprensa do Supremo estava equivocada na divulgação, eu fiz questão de esclarecer, o bom jornalista do Supremo, que este tema diria respeito à união homoafetiva e constou, inclusive, na decisão do ministro Aires Brito, em 2012, que exatamente firmou a repercussão geral, que possuem repercussão geral, isso exatamente na decisão, conforme decisão, texto da decisão, as questões constitucionais alusivas à possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável homoafetiva. Não é disto que este recurso trata. Este recurso trata da segunda parte da decisão do ministro Aires Brito, em que ele diz: e a possibilidade de reconhecimento jurídico de uniões estáveis concomitantes. É disto que este recurso trata. Não importa se a relação paralela é homo ou heterossexual. Não importa. Aqui o que importa é o paralelismo. Aqui o que importa é a concorrência. E isso acabou ficando bem esclarecido no voto, inclusive, do relator, do ministro Alexandre de Moraes, em que ele, de pronto, na conformidade dos memoriais apresentados pela DEFAS como amicus curiae, colocou esta observação, acentuou esta consideração, no sentido de que não estamos tratando de uniões homoafetivas, estamos tratando de bigamia. E foi esta expressão usada pelo ministro Alexandre de Moraes, quando seu voto foi pelo improvimento do recurso do concubino, daquele que mantinha ou manteve uma relação paralela com o falecido, sendo, na hipótese, dois homens, tanto o falecido quanto o concubino.
Ministro Alexandre de Moraes, já entrando no voto do ministro, proferiu um voto primoroso, brilhante, claro, objetivo, em que ele colocou a união estável como equiparável ao casamento e aplicou as normas do casamento em termos de impedimentos matrimoniais à união estável e enfatizou o que nós enfatizamos nos nossos memoriais. Vamos começar pela análise constitucional. O artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, estabelece que a união estável é cabível quando é formada por duas pessoas. Não são três, são duas pessoas. E assim diz o texto constitucional. É entidade familiar a relação, falando exatamente o texto constitucional, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, duas pessoas, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. E aí a gente já começa a pensar, se forem reconhecidas duas uniões estáveis concomitantemente, poderemos ter 2 casamentos. E quando este artigo constitucional, 226, parágrafo 3º, foi interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, naquele famoso acórdão proferido na DPF 132 e na ADI 4277, sobre o reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas, todos os votos daquele alentado acórdão, todos, sem exceção, referem-se a uma relação assemelhada, análoga, que siga os mesmos requisitos da união estável heterossexual ou heteroafetiva. Então, aquele acórdão do Supremo que reconheceu a possibilidade de constituição e de efeitos numa união estável entre duas pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero, se preferirem, este acórdão reforçou, como não poderia deixar de ser em prestígio, as pessoas que vivem relações homoafetivas, a monogamia. Os homossexuais, eles querem que a união deles seja reconhecida ou delas seja reconhecida como família em monogamia. E só assim poderia ser reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Em razão do quê? Do artigo 226, parágrafo 3º. Cada ministro, naquela decisão do ano lá de 2011, né? Cada um dos ministros, ministro César Peluso, ministro Lewandowski, ministro Gilmar Mendes, entre todos os outros, ministra Carmen Lúcia, todos eles foram pelo reconhecimento da união estável homoafetiva se houver monogamia. Então, isto posto, a tentativa que estava sendo feita por quem defende relações paralelas como entidades familiares, de querer confundir o Supremo Tribunal Federal e a população em geral, a sociedade, de que o tema versaria sobre reconhecimento de uniões homoafetivas, né? Esse argumento foi absolutamente desvendado, né? E a sessão de julgamento foi toda feita, essa primeira parte, no sentido exatamente de não confundirmos as matérias, não confundirmos os temas. O tema trata de, digo eu, em nome da DEFAS, mancebia. Trata de relação que é paralela ou simultânea a uma união estável. Este que está sendo agora objeto de julgamento nesse recurso extraordinário de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Bem, nós temos no nosso amicus curiae muitos fundamentos para que não haja atribuição desses efeitos previdenciários numa relação paralela.
a uma união estável. Começando pelo diálogo indispensável entre o direito previdenciário e o direito de família, entre as normas previdenciárias e as normas de direito de família. Além das razões constitucionais antes expostas, o direito previdenciário vai ao direito de família, e sempre foi, e nunca poderá deixar de ir, para estabelecer suas normas da pensão previdenciária pós-mortem. O direito previdenciário dialoga com o direito de família, é autônomo, ninguém tira a autonomia do direito previdenciário. O direito de família é autônomo, ninguém tira a autonomia do direito de família. Mas o diálogo é indispensável. Se não fosse assim, poderia alguém atribuir ao seu vizinho, ou a um funcionário, ou a um sócio, benefício previdenciário. Isto, efetivamente, não corresponde. A lei previdenciária, a lei do INSS, e é de INSS que nós estamos tratando neste caso, é de previdência pública. A lei previdenciária diz que direitos previdenciários ou pensão pós-mortem deve ser atribuída ao cônjuge, ao companheiro ou companheira e aos filhos menores de idade. Estão aí os limites postos pela lei previdenciária do INSS em relação a esses benefícios. Como é que nós podemos despregar o direito previdenciário do direito de família? Isso é impossível. E mais do que isso, né? Nós temos em toda essa utilização dos conceitos do direito de família para a atribuição de benefícios previdenciários, nós temos uma ligação em que descabe data vênia o que o ministro Fachin colocou como um argumento para a atribuição desses benefícios. Segundo o ministro Fachin, estaria tratando este Supremo Tribunal Federal exclusivamente de previdência. A previdência não é exclusiva na pensão pós-mortem. Repito, não se pode atribuir pensão previdenciária a quem não tenha relação de família, e uma relação paralela não é uma relação de família por força constitucional. Dentro disto, né, passamos até aquelas indagações iniciais dos nossos memoriais sobre poliamorismo, poliafetividade, relações plurimas, sejam bígamas, trígamas ou mesmo envolvendo um maior número de participantes. Os relacionamentos ocorridos em forma de poligamia, porque, como disse o ministro Alexandre, bigamia, poligamia, né? Poligamia é uma espécie de poligamia. Poderiam ser chamados de família? Já vimos que não. É o que diz a nossa Constituição, em que a monogamia é princípio estruturante da união estável. Assim como sempre foi e desnecessário seria que a Constituição estabelecesse, a monogamia também é princípio estruturante do casamento civil. E, dentro desta equiparação que foi feita da união estável ao casamento pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não podemos, data vênia, concordar com votos como o da ministra Carmen Lúcia, como o da ministra Rosa Weber, como do próprio ministro Marco Aurélio, em que procuraram fundamentar a atribuição de direitos previdenciários numa relação paralela, numa desigualdade. Foi efetivamente dito por estes excelentíssimos ministros que, se fosse casamento civil, seria descabida a atribuição de benefícios previdenciários para a outra relação. E, já que é união estável, cabe esta atribuição, né? Clamamos, né, aos ministros, inclusive aos que já proferiram voto, que repensem, né, essa desigualdade. Essa desigualdade pode levar a consequências muito ruins em termos exatamente da consideração que merece a união estável na Constituição,
na legislação infraconstitucional e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Dentro disto, né, nós temos que lembrar também que, como disse o ministro Lewandowski, que votou pela não atribuição, uma relação paralela, ela é clandestina, ela não é pública. E, se for pública, né, mesmo assim, ela não estará dentro do princípio da monogamia. Então, quando nós pensamos, né, num caso como este, já que o ministro Barroso fez questão de colocar os fatos, fez questão de examinar os fatos, ao que o ministro Lewandowski respondeu e respondeu bem, que o Supremo não pode analisar fatos. Mas o ministro Barroso disse com todas as letras que se tratava de um caso inédito e curioso. Se inédito e curioso, por óbvio, não pode ser nem de repercussão geral. E o ministro Barroso disse é inédito e é curioso, por quê? Porque além de ser uma relação homoafetiva, esta relação de concubinato, não foi concubinato que o ministro Barroso usou a expressão, mas nós estamos usando, se por ser homoafetiva, seria curiosa, e seria mais curiosa ainda, porque, segundo ele, examinando fatos, teria durado tanto quanto durou a união estável heterossexual. Não estamos no Supremo com um tema de curiosidades. Estamos no Supremo com um tema de repercussão geral. E se vencer a divergência aberta pelo ministro Fachin, no sentido da atribuição, nós, em casos assemelhados, independentemente da ideia de que a duração foi a mesma, nós poderemos ter atribuição de direitos previdenciários. Aliás, teremos a atribuição de direitos previdenciários. E voltando àquele diálogo entre o direito previdenciário e o direito de família, nós sabemos que o direito previdenciário escancara o portão para a atribuição de direitos de família, para a atribuição de direitos sucessórios. Isso já aconteceu no passado e ainda bem que aconteceu em relação às uniões homoafetivas. Começaram a ser atribuídos direitos aos casais do mesmo sexo por meio do quê? Dos benefícios previdenciários. É claro, por quê? Porque existe este diálogo, porque o direito previdenciário vai buscar no direito de família as fontes e os conceitos para a fixação de benefícios. Dentro disto, né, não podemos nos esquecer do nosso amicus curiae em termos de posicionamento jurisprudencial em matéria familiar e sucessória. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem jurisprudência uniforme, com um número de acórdãos expressivo, são praticamente meia centena de acórdãos no Superior Tribunal de Justiça, meia centena citados em nossos memoriais, em grande parte, pesquisa exaustiva, em que o Superior Tribunal de Justiça não reconhece efeitos de família e efeitos sucessórios em relações paralelas à união estável ou ao casamento. O Superior Tribunal de Justiça também tem jurisprudência uniforme sobre a não atribuição de benefícios previdenciários às relações paralelas. E o Supremo Tribunal Federal, num acórdão paradigma, que é seguido pelo próprio Supremo em tantos outros acórdãos, acórdão este de 2008, de relatoria do ministro Marco Aurélio, numa relação que concorreu com um casamento civil durante mais de 30 anos, uma relação que durou paralela mais de 30 anos, não foram atribuídos benefícios previdenciários. Como é que pode agora haver uma desigualdade
segundo estes votos do próprio ministro Marco Aurélio, não haveria aplicação daquele paradigma ao caso, porque não se trata de casamento. Repito, o Supremo Tribunal Federal acabou de igualar a união estável ao casamento em efeitos sucessórios, sob o fundamento do ministro Barroso, relator de um daqueles recursos, sob o fundamento do ministro Marco Aurélio, relator do outro recurso, que formou a tese de que uniões estáveis e casamento têm os mesmos efeitos sucessórios. Com base no quê? Numa equiparação destas duas entidades familiares. Dentro disto, como é que nós podemos imaginar agora que o Supremo vai fundamentar uma desigualdade entre união estável e casamento em termos de impedimentos em relação a efeitos quanto a relações paralelas, quanto a uniões, aspas, paralelas? E neste nosso amicus curiae, que foi objeto da minha sustentação oral, né, são, como eu disse, citados julgados que impressionam também muito bem por seus fundamentos. Os fundamentos são imbatíveis. E nós teríamos em nosso país algo inédito, e o inédito nem sempre é bom, a atribuição de efeitos jurídicos ao adultério. Por quê? Adultério existe no âmbito civil, tanto, não estou obviamente colocando no âmbito criminal, que sabemos que deixou de ser crime, mas continua a existir no âmbito civil, tanto no que se refere ao casamento, pelo dever de fidelidade, que consta expressamente do Código Civil, como também na união estável, que expressamente no artigo 1723 caput estabelece o dever de lealdade. O que é lealdade? Lealdade é fidelidade. Tentaram, certa feita no passado, dizer que na união estável, no passado, não no Supremo nesta primeira sessão de julgamento, no passado, outros estudiosos do direito disseram que aquele dever de lealdade constante do artigo 1723 caput do Código Civil não teria o significado da fidelidade do casamento. Lê do engano. Quem não participou do projeto de Código Civil, quem não participou da elaboração e do projeto da Lei 9.278 de 96, que inaugurou no direito brasileiro o sistema pelo qual a união estável tem deveres que são recíprocos, efetivamente pode cair nesse equívoco de que lealdade seria diferente de fidelidade. Nós temos que olhar a mens legislatores e a mens legis. Todo o projeto da Lei 9.278 de 96 se referiu à lealdade como fidelidade. E só não usou a expressão fidelidade porque, na época, ainda em 96, havia um certo preconceito em relação à atribuição de efeitos jurídicos à união estável. Mesmo passados muitos anos, desde 1988, Constituição Federal, passados muitos anos do reconhecimento da união estável como entidade familiar. Então, foi uma estratégia política usar a expressão lealdade para que houvesse, de algum modo, né, da parte dos congressistas, uma ideia de que união estável não seria casamento em 96, mas não com o espírito de desigualar, com o espírito sempre de igualar. Afinal de contas, o que seria lealdade no artigo 1723, caput do Código Civil? Seria o quê? Um companheiro chegar para a companheira ou para o outro companheiro e dizer: olha, estou lhe traindo, então estou sendo leal, então está tudo bem? Claro que não. União estável é monogâmica, repito, Constituição Federal, artigo 226,
parágrafo 3º. Então, quando se fala em adultério, quando o ministro Alexandre de Moraes cita a bigamia, quando o ministro Gilmar Mendes, que também foi pelo improvimento do recurso deste concubino, ou seja, pela não atribuição de efeitos previdenciários, o ministro Gilmar Mendes também coloca de maneira clara a existência de um concubinato na expressão já antiga, não foi a que ele usou, mas nós temos que nos lembrar de um concubinato desleal. Porque tudo antes da Constituição Federal de 1988 era chamado de concubinato. A expressão união estável veio pela Constituição Federal exatamente para tirar a pecha, como bem disse o ministro Lewandowski, a pecha da expressão concubinato no sentido de ter relação sexual. É essa a origem etimológica da expressão concubinato, ter relação sexual. E a união estável é muito mais do que isto. E de nada adianta a data vênia, o ministro Marco Aurélio vir citar que nessa relação paralela havia amor, havia afeto. É evidente que a própria expressão amantes está ali inserido o amor, o afeto, amantes, os que amam. Mas não é o amor ou afeto, como também foi muito bem colocado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes e por outros ministros que foram pela não atribuição de efeitos previdenciários à união paralela, à relação paralela à união estável. Não é o afeto que está em jogo numa relação, como bem coloca o professor Atala Corrêa nas suas obras e num artigo impecável publicado na revista de Direito Constitucional, a revista coordenada pelo professor Otávio Rodrigues, publicada pela Revista dos Tribunais. O professor Atala Corrêa diz: o afeto não pode ser aplicado como um princípio em toda e qualquer relação. Eu gostaria de achar que a frase do professor Atala Corrêa, para repeti-la, porque eu a repeti durante a sustentação, e ela é importantíssima, e eu vou localizá-la agora, porque eu quero citá-la expressamente. O professor Atala diz o seguinte, numa advertência: no bojo, repito, de profundo estudo sobre a afetividade e o direito, não é evidente, nem necessariamente correto, que a afetividade no plano dos fatos deva ser reconhecida no plano do direito, como formadora de laços jurídicos. Se assim fosse, toda forma de afetividade traria consigo o fardo de uma obrigação jurídica. E completamos: a insegurança jurídica estaria implementada em nosso país. Esse artigo primoroso, Filosofia, Afetividade e Direito, que foi primeiramente publicado na revista coordenada pelo professor Otávio e outros grandes juristas, e que depois foi ainda mais extensamente publicado na obra Família e Pessoa, uma questão de princípios, em que o professor Atala aprofundou ainda mais esta diferença que ele tão bem faz entre direito e afeto, porque no fundo é exatamente esta diferença que o professor coloca de maneira primorosa. Família e Pessoa, uma questão de princípios, a nossa obra, a obra da Defaz, o livro da Defaz, publicado pela YK, que foi fruto do nosso congresso internacional, realizado em agosto do ano passado, e que gerou a divulgação de artigos deste peso, como o do professor Atala. Eu quero aqui terminar para abrir a palavra a todos, se o professor Atala achar por bem neste momento, que, lembrando de uma frase também importantíssima do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, segundo o qual o amor não pode ser o novo Deus laico. Esta frase diz tudo em poucas palavras. Não podemos transformar o amor ou o afeto, este sentimento, né,
no mais poderoso, né, Deus em nosso país, um Deus laico. Né? E a professora Rosa Neri, segundo a qual ter posse de um Estado significa comportar-se a pessoa como se realmente vivenciasse essa realidade, vivenciasse publicamente, como disse o ministro Lewandowski, de apesar de não ser apresentar-se como ostentando nome próprio, a pessoa se apresenta como? Vivendo em união estável e não numa relação de concubinato ou paralelo. A pessoa seja considerada como tractus e a pessoa tem a fama correlata, a pessoa tem que desfrutar em sociedade das consequências de ostentar aquele Estado. A posse do Estado familiar, diz a professora Rosa Neri, tem ingresso no sistema de direito privado pelas portas dos mecanismos de abertura do sistema, porque é conceito determinado pela função, que tem origem na lealdade e boa-fé familiar e se torna fonte criativa de direitos. E aqui, só para terminar, né, exatamente lembrando da boa-fé que a professora Rosa Neri cita na posse de Estado familiar, o data vênia, quando o ministro Fachin argumentou, fundamentou seu voto de atribuição de efeitos previdenciários, dizendo não pela desigualdade, não foi esse o fundamento do ministro, foi pela boa-fé, que segundo ele deve ser tratada como boa-fé objetiva quando o casamento é putativo. Com todo respeito, a boa-fé num casamento putativo, em que há bigamia, em que este casamento é nulo, mas produz efeitos jurídicos, de acordo com a legislação, a doutrina e toda a jurisprudência, a boa-fé tem que ser provada, ou seja, o desconhecimento do casamento. Ou seja, o desconhecimento da união estável. Se existe desconhecimento, os efeitos serão produzidos, mas nunca numa boa-fé objetiva que independa de prova. A boa-fé, no caso, precisa ser demonstrada num processo judicial. Então, professora Atala, mais uma vez, obrigada, e estamos aqui à disposição. Esperamos aí a próxima sessão de julgamento, depois do voto vista do ministro Toffoli, né, em que esperamos também estejam presentes, ainda mais pela importância do tema, o ministro Celso de Mello e o ministro Fux. Muito obrigado, professora. A explicação, como sempre, é sensacional. Eu sou esperançoso com os próximos votos. Acredito que a gente possa ter um resultado favorável e acredito muito nesses esforços de conversa, de ouvir os colegas e de comentar. Nós temos aqui alguns professores importantes, membros da ADEFAS. Eu acho que seria razoável que a gente abrisse oportunidade para aqueles que queiram falar, professor Venceslau, professora Mônica, doutora Verônica, caso queiram, por favor, liguem o vídeo, liguem o som e a gente conversa. Eu queria agradecer, professora, pela gentileza e o grande coração que você sempre faz ao mencionar o meu trabalho, o meu estudo, além da amizade que a gente tem, eu fico muito feliz por isso. Não é generosidade, não. É reconhecimento do seu valor. Obrigado, professora. Eu acho interessante, justamente, eu achei que a sua exposição começou muito bem, falando dessa questão entre a igualdade do casamento e a união estável. De fato, parece um pouco estranho que o Supremo faça esse raciocínio. Numa hora diz que há igualdade para fins sucessórios e, em outra situação, diga que não há igualdade. Porque a situação, de fato, para quem chegou depois, nós temos uma determinada pessoa, não conheço bem os autos, mas nós temos um casal que vive em união estável, se não me engano tem filhos, e esse cônjuge manteve uma relação estável paralela, né, um relacionamento paralelo, aí, no concubinato, durante algum tempo, e após seu falecimento, este amante
vem pleitear o benefício da Seguridade Social, o benefício previdenciário. E aí me parece... Posso só fazer um parênteses? Claro. Nos autos, o pleito do benefício previdenciário por este concubino, né, por este amante, né, nessa relação homoafetiva ou homossexual, é um pleito em que há uma concorrência com o filho do falecido. É o filho do falecido que está ali recebendo a pensão previdenciária, o filho da união estável, né? Poderia ser um filho de qualquer relação, né? Mas no caso era da união estável. Só que não importa se é filho que concorre, se é companheiro, se é cônjuge, né? O que acontecerá se houver a atribuição desses efeitos previdenciários será o rateio da pensão entre o cônjuge e o concubino, o companheiro e o concubino, o filho menor de 18 anos e o concubino. Cada vez que eu ouço, eu conheço o caso de ler no jornal, das conversas, cada vez que eu ouço eu me espanto cada vez mais. Mas o argumento principal, me parece que a professora indicou bem, é justamente esse, de que se há uma união estável, o argumento favorável para a equiparação dos relacionamentos está calcado no argumento em que se postula uma certa liberdade na união estável, onde aqueles que convivem na união estável não teriam propriamente um dever de fidelidade mútuo. Ele poderia construir uma união estável com uma determinada pessoa e também uma união estável paralela com a outra pessoa. Então, me parece que os votos acabam indo por uma interpretação da união estável que é inovadora, a gente pode dizer assim. Nunca vi uma interpretação nesse sentido, que não equiparasse a união estável a casamento, tanto para fins sucessórios como para fins da própria relação, quando dura a relação também. Então, me parece ser um pouco curioso isso. O argumento de que nós estamos tratando de direito previdenciário e não de direito de família, me parece que quer tratar o direito em áreas estanques, como também não é a praxe, né? O ministro Fachin, em suas obras, diz que realmente não tem mais diferença entre público e privado e agora constrói uma diferença entre previdenciário e direito de família, como se fossem duas coisas completamente diferentes. Então, me parece, assim, data vênia da manifestação dos ministros, argumentos equivocados. O que eu queria mencionar, eu peço de novo, reitero, para que vocês mandem as suas perguntas, ou por escrito, ou ou levantem a mão aqui para a gente abrir a possibilidade de que vocês falem. Eu também me preocupa muito uma certa ausência de sistematicidade e maltrato com o direito de família. Então, o argumento que a gente vê para todos os lados essas famílias existem, essa realidade existe uma relação de afeto, aí sempre no nível dos fatos, e o direito não pode fechar os olhos a isso. Não pode ver, isso é claramente assim, equivocado, já que o direito não se curva aos fatos, ele tem a pretensão de correção dos fatos, não é porque tem homicídio que o homicídio passa a ser lícito, não é porque tem relações ilícitas que o direito deixa de proibi-las. E a minha preocupação maior, quando eu penso nesse tipo de situação, é a quebra de paradigma que eu costumo tratar da forma dizendo o direito de família sempre foi construído sob o paradigma das famílias típicas. E a gente veio evoluindo com isso. Família advinda do casamento, família advinda da união estável, família monoparental. E, de repente, a gente tem a criação de uma nova família, do meu modo de ver, uma decisão que tem os seus problemas do ponto de vista do direito constitucional, mais uma decisão que atende ao anseio da coletividade, da população,
que é o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, a pergunta é, esse raciocínio que o Supremo fez ali, ele realmente possibilita que o juiz crie novas famílias? E eu fico perguntando como é que a gente vai regulamentar isso, né? Eu fico imaginando a figura do trisal, mais ou menos parecida com essa situação que nós temos aí nesse caso. Quer dizer, morreu essa pessoa. As duas outras estão casadas entre si, mantêm algum dever de fidelidade, de cooperação, de alimentos, né? Como é que é isso? Depende se elas têm relações sexuais entre si ou não, dependem. Como que a gente vai investigar se tinha ou se não tinha? Eles mantêm os núcleos familiares, desfizeram. Então, a ideia de que as famílias possam ser atípicas, para que toda família onde haja afeto, haja família, ela simplesmente acaba com o direito de família e não há como regulamentar isso, nem para fins específicos de regime de bens, nem para fins de regulamentação dos filhos, etc. Eu fico imaginando o filho dessa relação. Ele vai querer ser filho de quem? Ele não tem um dizer nessa questão. Vai ser filho de A, vai ser filho de B. Professora Attalá, quando bem disse, né, acaba com o direito. O direito serve para quê? Ele serve para organizar a sociedade. Se nós não tivermos o direito com esta finalidade, que é de organização social, o direito de nada serve. E o direito de família serve para quê? E ele fundamenta efetivamente as normas previdenciárias de atribuição de pensão pós-mortem, como bem disse o professor Attalá. O direito de família serve para organizar a família. E aí eu fico imaginando, professora Regina, a situação de que, se efetivamente as partes têm autonomia para modular as suas famílias atípicas, como, usando a união estável como um biombo para a construção de relações paralelas, vamos dizer assim, isso é contrato, isso é autonomia privada contratual, ela não é propriamente direito de família. E a pergunta, é correto regulamentar relações familiares por contrato pura e simplesmente? A gente poderia até admitir isso do ponto de vista teórico. Mas a minha preocupação aí é muito mais com um desconhecimento, talvez, da dura realidade brasileira. Quando se alguém diz assim, olha, essas relações existem, eu digo, é verdade, existem. Eu estou cansado de ver. É o homem que bate nas duas mulheres e as duas mulheres aceitam essa convivência, né? Esse caso do STF não está dentro desse exemplo, mas esse exemplo é absolutamente comum nas nossas periferias. Claro. Tem aquele argumento sociológico que a gente já conversou várias vezes. A ideia da bigamia é própria de uma sociedade machista. E a gente, incrivelmente, vê feministas defendendo bigamia, achando que o Brasil é a Asa Sul, que o Brasil é o Lago Sul, que Brasília é o Jardins, que Brasília é o Leblon, onde todo mundo vive uma vida feliz, sem dificuldades e sem violência, né, assim, familiar. Então, isso me espanta um pouco. Eu acho que, do ponto de vista sociológico, é ruim. E apenas para frisar aí a minha última observação, que é exatamente a que a professora, que eu tive a felicidade de ver reproduzido pela professora Regina. Dizer onde tem família, tem afeto, é dar um poder incrível para o juiz dizer o que é família, né? Isso não quer dizer que você vai ter autonomia. Pode ser que você tenha tido uma vontade de ter uma família e o juiz não reconheça ali afeto. Pode ser que você não tenha tido a vontade. Eu costumo brincar. Agora, a minha brincadeira é assim. Muitos anos atrás, o Paulo Coelho, eu li numa notícia de jornal, ele falava assim, olha, quando eu morrer, eu vou fazer um testamento espiritual, professora. Ele falava assim, no meu testamento vai ter duas cláusulas. Primeiro, quando eu morrer, ninguém pode me incorporar ao meu espírito dizendo que me representa. Ninguém pode me psicografar. Eu vou fazer um testamento assim e ainda vou acrescentar. Ninguém pode dizer que eu não casei que eu casei com outra pessoa que não seja Andréia. Ninguém pode dizer que eu tive filhos que não são os meus dois.
Eu tenho autonomia para ponderar os meus princípios, eu não autorizo o juiz a ponderar no meu lugar. Então, essa é uma brincadeira que a gente vive, né? Entra na história do contrato de namoro, entra na história dos filhos, dos enteados, né? Eu brinco, falo, olha, vocês têm enteados? Tem enteado. Eles são seus filhos? As respostas são sim ou não. A minha resposta é sempre, vocês não sabem se são filhos ou não, porque no final das contas, quando vocês baterem as botas, sou eu que vou decidir se eles são seus filhos ou não, porque isso aí é o mundo da afetividade. Então, eu acho um campo completamente minado, acho a ideia equivocada. Eu não, eu não fico tão preocupado, porque eu acho que essas coisas vão e vêm. Então, acho que nesse momento, talvez as coisas estejam indo, mas eu acho que em algum momento a razão vai iluminar as pessoas e as coisas vão voltar a algum senso. Esperamos. Professor Atala, exatamente quando coloca com esse brilhantismo costumeiro todos os seus argumentos, eu queria passar logo a palavra depois para a Graziele. Isso que estou vendo. Do Rio Grande do Norte que quer falar, mas eu queria observar só o seguinte, né? Exatamente aproveitando a sua fala. A teoria do fato, né? Teoria do fato, ela tem uma aplicação que é reducionista no direito de família. Exatamente por quê? Porque o direito de família, com base no direito constitucional, protege esse núcleo fundamental da nossa nação, que é a família monoparental, a família constituída pelo casamento, a família constituída pela união estável, seja numa relação hétero, seja numa relação homoafetiva. Dentro disto, a ministra Rosa Weber, com todo respeito, equiparou as relações de trabalho às relações de família, quando ela disse que o mesmo princípio da teoria do fato das relações trabalhistas do direito do trabalho deve ser aplicado ao direito de família. Relações de trabalho são relações de trabalho, tem a sua principiologia, tem as suas normas. Relações de família são relações de família. Aí a gente não pode aplicar o mesmo princípio, né? Acho eu, né, professora Atala? Essa é incrível. Vou me abster de comentários para que a nossa querida Graziele possa falar. Pronto, Grazi, vamos lá, queremos ouvi-la. Graziele, que tem a Pronto, estão me ouvindo? O próximo, né? Pronto, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora, ótimo. Pois é, eu não consegui acompanhar no início, mas como a temática, desde o julgamento da semana passada, eu me aprofundei, porque não tem como a gente não se aprofundar, né? Até para entender como é que os nossos ministros, né, que não alcançaram esses cargos à toa, né, desenvolveram teses que eu confesso, professores, é difícil de compreender, principalmente quando eles tratam do direito previdenciário distinto do direito de família, quando, na verdade, um bebe do outro, porque todos estão no arcabouço constitucional. Então, eles estão na iminência de abrir um precedente que eu vi em relação a essa questão da afetividade, essa questão do afeto, que qualquer pessoa que mantém um vínculo de afetividade pode manter uma relação matrimonial, uma relação de dependência econômica, inclusive. Então, isso está abrindo... A gente está vivendo hoje um período em que a reforma da Previdência está aí. Nós queremos justamente acabar com essas dependências de pessoas que podem trabalhar e conseguir seus rendimentos próprios, né? A sociedade não precisa sustentar essas pessoas que têm capacidade laborativa. E vem o Supremo Tribunal Federal, de uma maneira invertida, dizendo que as relações paralelas, ou multi, porque a gente fala paralela, não tem limite. Eu posso ter 2, 3, 4, 5, 10, enfim. E aí eu vou ter várias pessoas dependendo, né, de um órgão previdenciário, porque o Supremo entende que a família, ela pode ser constituída de qualquer forma, basta eu querer ser família, que eu vou ser família, e aí se justifica o argumento de dependência econômica sobre esse aspecto. E aí, mas não vai ter nada, é distinto. A previdência é uma coisa, o direito de família é outra. Não, gente. Depois da premissa aberta, a interpretação, a hermenêutica vai ser aplicada e vai se utilizar e Graziele, aproveitando o gancho da professora Graziele, eu vou me lembrando dos votos e vou lembrando do que falou o ministro, argumentou o ministro Marco Aurélio. Ao mesmo tempo que desigualou o casamento da união estável,
ele fundamentou os benefícios previdenciários nessa relação paralela pelo fato de que o concubino tinha cartão de crédito do falecido. Se nós formos pensar que é exatamente o que a doutora Graziele coloca, de dependência econômica, as relações sugar daddy, sugar mommy, esse número imenso que existe, lastimavelmente, de prostituição escancarada na internet, em que não é mais crime, segundo quem publica este site, este universo sugar, tem este nome, este site, isso é incentivo à prostituição. Incentivo à prostituição é crime. E o que vai acontecer, como disse bem a Carol Nomura, que é nossa diretora nacional de mídias, que publicou um artigo muito bem lançado no nosso site da Adefraz. Relações sugar são apoiadas pelo Supremo Tribunal Federal? Pergunta a Carol Nomura, né? Por quê? Exatamente. Se basta a dependência, sabendo que estes jovens que, segundo estas relações sugar, são sustentados por homens ou por mulheres mais velhos, têm cartão de crédito ou têm independência financeira, são pagos a eles ou a elas aluguéis, moradia e outros benefícios e a dependência econômica. Então, vão ser atribuídos os benefícios previdenciários, como disse a professora Graziele, a quantas pessoas além disso, né? E essa prostituição e esse incentivo à prostituição, que é crime, né? Que está lá num site aberto, né? Porque há dependência econômica, né? E lembrando, quando a professora Graziele fala do número de pessoas, nós temos que pensar no mínimo necessário, e eu vou à Previdência, e a crise da Previdência. A partir do momento que o mínimo necessário é assegurado a todas as pessoas, se o benefício for de um salário mínimo, ele será rateado. Rateado, todas as pessoas beneficiadas poderão pedir um salário mínimo. E isso será razão de agravamento da crise. E lembrando, ainda em previdenciário, que rateado o benefício entre o filho e o concubino, como no caso, ou a viúva ou o viúvo e o concubino ou concubina do falecido, depois que o viúvo ou a viúva falecerem, esse benefício se integrará totalmente no único beneficiário restante, que é o amante. E como diz o professor Ives Gandra, são palavras dele públicas, o amante, a tendência é que ele dure mais, porque normalmente ele é mais jovem. Onde fica a matemática atuarial? Nós temos que colocar essa realidade. Quando também não se utiliza dessa margem previdenciária de dependência econômica para forjar situações para que o benefício ele não volte para a União, para o ente. Né? Então, assim, a gente já tem isso na prática, que fraude à Previdência. Pessoas que constituem relacionamentos no fim da vida. Ah, não, porque eu vou falecer, não tenho com quem deixar o meu benefício, a pensão, então vou ter que deixar para alguém. E aí, quem é que paga essa conta? A sociedade, o povo brasileiro. Né? Então, uma outra apontamento para até finalizar minha fala é em relação a um assunto que o povo brasileiro não está sabendo, não é de conhecimento. Nós precisamos realmente multiplicar esse assunto, porque as famílias brasileiras não sabem o que o Supremo Tribunal Federal está julgando. E isso vai causar uma insegurança jurídica. Eu digo para minha relação, eu sou casada, então já pensou se meu esposo passa a ter um outro relacionamento? Qual a segurança que eu tenho de ter entrado no casamento? Nenhum. A gente não tem segurança para casar, então para que casar? Não adianta. Nem casar, nem ter contrato de união estável, e nem a gente utilizar o direito para resguardar o ente familiar. Então a gente pega o direito, joga fora e vamos agora só atrás do amor. O Estado vai garantir o amor sob todas as formas. É assim que eu vejo. Eu, professora, bem pessimista mesmo, mas eu vejo um fracasso realmente das entidades familiares, dos entes, né, da família e das entidades familiares, e num futuro não muito longe. Não muito distante. Você não está sendo pessimista, Graziele, você está sendo realista. Se nós não tivermos a esperança que o professor Atalá tem, e eu tenho também, de que a votação no Supremo seja favorável na sua maioria, na segunda sessão de julgamento, ou seja, na finalização desse julgamento, pela não atribuição
de efeitos previdenciários na relação concubinária, nós vamos ter efetivamente, né, se não tivermos esta esperança, e que eu acho que o professor Atala está corretíssimo de tê-la, né, porque eu acredito que o ministro Celso Mello não vai querer uma incongruência, o ministro Fux não vai querer uma incongruência, e que até os ministros que já votaram repensem seus votos, porque podem mudar os votos. Eles podem mudar, e é isso que a gente precisa que chegue aos ouvidos deles. O povo brasileiro não entende isso. Eu queria mencionar duas coisas. A primeira, falando aqui o que a Graziele mencionou, e uma dúvida que me mandaram aqui no privado. Eu acho interessante, a gente tem efetivamente aí duas linhas de voto. A primeira linha é aquela que diz, olha, casamento é uma coisa, união estável é outra coisa. Para essa linha de voto, a situação da Graziele que diz, eu sou casada, posso estar sendo vítima aí de uma traição e de uma união estável paralela, isso não está sendo claro, está sendo claramente votado. Mas, obviamente, tem ministros que vão dizer o seguinte, esse não é um problema de direito de família, esse é um direito exclusivamente de direito previdenciário. Quando ele argumenta isso, sim, a situação que você traz, casamento mais união estável, poderia ter pensionamento também. Então, a decisão é muito ruim, eu acho. É muito ruim. Eu também não acompanhei, mas o que me falaram aqui em Brasília é que a AGU não sustentou, não fez sustentação oral, sobretudo diante do impacto aí que tem para o INSS. Você pode falar assim, não ter um impacto direto, porque a pensão é dividida, mas, na realidade, obviamente, isso acaba durando mais tempo, já que eu tenho 2 beneficiários, claro. E a pensão persiste para quem falecer por último. E o mínimo necessário, não é, professor? O mínimo necessário. Não é? E o que eu ia dizer, o que me espanta é que a gente acaba, e por isso, mais uma vez, eu fico feliz de ter estado presente na fundação da DEFAS, quando a professora Regina teve essa brilhante ideia, que é um pouco essa ideia de um contraditório social, da gente poder falar e talvez demonstrar que o que tem sido falado não é o pensamento único, não é o pensamento majoritário, que tem pessoas que pensam diferente, que esse pensamento deve ser respeitado, deve ser considerado, e eu fico muito feliz com as vitórias que a nossa associação tem tido, apesar de uma associação pequena, de muita qualidade, né? É justamente provocar reflexão sobre esses assuntos que eu digo, não existiria se não fosse a professora Regina fazer essa sustentação oral. Algo completamente fora de imaginação, a gente tem um assunto importante que não passe por um debate mais rigoroso da sociedade. Eu queria mencionar também a professora Mônica Cecilo mandou mensagem aqui, parabenizando e concordando com a gente. Professora Atala, quando diz da nossa associação, a nossa associação é grande em conteúdo, é grande em atividades, tanto no Supremo Tribunal Federal, como no Congresso Nacional, como no Conselho Nacional de Justiça, dentre tantas outras atividades da DEFAS. É grande especialmente pelos juristas que estão na nossa associação. Alguns deles presentes neste webinar, né? E aqui eu quero exatamente falar citar o nome, mais uma vez, do professor Atala, né? Juristas de escola, juristas que pensam, que refletem, que debatem e que buscam fundamentos efetivamente jurídicos, como disse o ministro Lewandowski, quando eu o encontrei, e publicamente no lançamento do livro em homenagem ao professor Inácio Poveda, em que eu tive a grande honra de contribuir com um artigo, o ministro Lewandowski estava lá, aqui na USP ontem, e ele disse, doutora Regina, o meu voto foi um voto jurídico. E nós temos que ter que tipo de voto, como disse a própria professora Graziele, no Supremo Tribunal Federal, ou numa decisão judicial de primeira instância, ou num voto em segunda instância, ou no Superior Tribunal de Justiça, em qualquer instância. Nós temos que olhar o que é
jurídico, né? Então, dentro disto, né, quando se fala na AGU, eu acho que a AGU não chegou sequer a tomar conhecimento, professora Atala, porque a AGU não está presente no processo. A Procuradoria-Geral da República foi desfavorável à atribuição. No seu parecer, a procuradora que lá estava e que defendeu a posição da Procuradoria, em manifestação realizada por procuradora anterior, e muito bem realizada, muito bem feita, né? Deixou muito clara a posição da equiparação da união estável ao casamento, da fidelidade, da lealdade, do adultério, e colocou, obviamente, o seu parecer de maneira jurídica, né? Agora, a AGU, professora Atala, o senhor ainda vê possibilidade regimentalmente ou regularmente da AGU participar? Eu não acompanho muito o STF, não, mas pela lógica dos tribunais superiores, iniciado o julgamento, você não pode interromper para manifestação nem das partes, nem do amicus curiae. A não ser que houvesse alguma nulidade, o julgamento recomeçasse, que eu acho que não é o caso. Pois é. Agora, mesmo em termos de nulidade, né, existe um outro problema grave nesses votos proferidos. O ministro Barroso e os demais votos pela atribuição de efeitos previdenciários levaram em consideração algo que não consta do processo. Levar em consideração, eu não estou analisando fatos, eu estou analisando simplesmente pedido. E que a discussão seria sobre uma união estável paralela. O pedido do autor, professora Atala, professora Grazielli e demais participantes deste webinar, o pedido do autor é de sociedade de fato. A sentença de primeira instância em Sergipe foi pelo reconhecimento de sociedade de fato. E o acórdão do Tribunal Sergipano, pela não atribuição de efeitos previdenciários, porque não havia sociedade de fato e não havia união estável. Mas o que deveria estar em pauta? Não poderia ser união estável, não é pedido do autor. O senhor concorda, professora Atala? Concordo, plenamente. E isto foi apontado pelo doutor Paulo Roque Cury, que é o vice-presidente do Distrito Federal, que estava presente na sessão de julgamento, que deu um apoio muito importante nas audiências, nos despachos que antecederam a primeira sessão de julgamento junto aos ministros e às assessorias dos ministros. Doutor Paulo, fomos juntos ao escritório dele, acabada a sessão, e fomos reexaminar os autos. Os autos do processo não falam em união estável. Seria uma razão de nulidade, professora Atala? Eu acho, assim, precisaria pensar um pouco nesse problema, mas talvez valha a pena distribuir memoriais antes do próximo julgamento. Mas uma vez que o Supremo fala, assim, ainda mais numa sessão do pleno, eu vejo pouquíssima chance de anular. Mas temos que provocar, né? Precisaria pensar nessa situação. Eu acho, esse é um problema do julgamento em tribunal superior. Eventualmente, o julgador se despreocupa do caso e acaba formulando uma tese que está descolada daquele caso. A gente tem um outro problema no julgamento do STF, que é muitas vezes o relator faz uma decisão ou faz um relatório, uma decisão que não é muito condizente com aquilo que foi votado. E na sistemática do STF, você tem aquele problema da reclamação constitucional, que acaba ajudando a formatar a jurisprudência do STF, dizendo, olha, naquela situação não foi bem aquilo que a gente decidiu. No caso, por exemplo, uma decisão dessa tem possibilidade do casamento, dessa concomitância com o casamento, isso seria, por exemplo, uma das discussões cabíveis aí numa reclamação constitucional. Então, tem muita coisa ainda. Ainda que pudesse haver uma nulidade, no meu modo de ver, haveria nulidade no caso, mas não haveria nulidade na tese. Esse é o grande problema. Por causa da modulação, né?
Esse é o grande problema do julgamento dos tribunais superiores, que a gente tem que compreender um pouco melhor, aí, talvez na teoria do processo. Essa é um ponto importante do ponto de ver, a Graziella me mandou aqui assim, uma questão falando da responsabilidade, né? Existe uma responsabilidade moral do julgamento que acaba formulando uma lei para nós, né? O Supremo, acho que vem conduzindo isso com bastante cautela e vem corrigindo quando é o caso de corrigir, mas a gente tem esse problema de quem é a responsabilidade por tomar uma decisão tão relevante assim, né? E o Supremo tem as suas qualidades, tem às vezes essa deficiência de descolar um pouco do caso, que me parece ser equivocado. Perfeito, eu concordo plenamente, professora Atala. Essa liberdade, né, é tão grande que é dada, né, não sei bem por quem, né, mas que foi dada, né, ao Supremo nas modulações, no estar despregado do caso que levou à repercussão geral, nas teses firmadas que não correspondem, às vezes, com o que, inclusive, foi objeto de voto da maioria. Isso tudo é motivo de grande insegurança jurídica. Me parece, não estou falando aqui, vou falar com parece, né? Me parece que no caso da dupla paternidade, você tinha um problema sim, porque a dupla paternidade não tinha sido objeto do pedido. Foi. Mas agora eu estou vendo o professor Venceslau acordou, com a cara, disse que vai falar. Vamos lá, professor. Meus caros, boa noite a todos. Eu quero parabenizar a nossa presidente Regina pela defesa firme e corajosa, né, daquilo que é princípio para a DEFAS e para todos aqueles que defendem um bom direito de família. E a discussão é muito rica. E eu queria levantar somente duas questões, né, duas dúvidas mesmo, né, para a professora Regina, que se debruçou sobre esse caso e que pode nos falar mais. A primeira dúvida é a seguinte: me parece que o voto do ministro Marco Aurélio, da ministra Rosa Weber e da ministra Carmen Lúcia é um voto diferente do voto do ministro Fachin e do ministro Barroso. Me parece que a fundamentação é diversa. Nós temos... A contagem, na verdade, não é 5-3. É 3-3 e 2. Na verdade, não existe... Talvez 3-3, 1 e 1. Uhum. Que realmente são fundamentações diferentes. E aqui eu aproveito o ensejo para dizer o seguinte. Nós temos na ADEFAS um artigo publicado em destaque na página inicial, Uniões Paralelas no STF, que eu escrevi, e linkamos todos os votos. É muito interessante que consultem esse artigo, não tanto pelo que eu escrevi, com todos os data vênia que possam imaginar de críticos, né, pelas críticas feitas aos votos proferidos, ao mesmo tempo com todos os elogios merecidos a outros votos, os 3 ministros, ministro Alexandre de Moraes, Lewandowski e Gilmar Mendes, ali encontram todos os votos. E eu digo isso porque no site do Supremo Tribunal Federal, após o julgamento, foram retirados os votos. Os votos não estão mais no site do Supremo Tribunal Federal. E eu tomei o cuidado de pedir aqui a Jussara e também ao meu assistente aqui do escritório, na área de informática, para fazer 2 gravações para poder assegurar a publicidade destes votos, né? Porque como eles são proferidos, depois eles saem, né? Eles saem, não, eles estão lá no site da DEFAS, todos podem assistir. E exatamente nesse sentido, professor, podem confirmar nesse artigo, Uniões Paralelas no STF, pelos links, porque os votos estão salvos, obviamente, na DEFAS, né? Por isso os links com a DEFAS. Podem ter certeza, não estão mais no YouTube, pelo menos no YouTube ligado ao Supremo, e nem no site do Supremo, que o ministro Fachin, que abriu a divergência, o voto dele é pela distinção total
desapego total do direito previdenciário em relação ao direito de família, que nós já vimos nesse webinar, ao que tudo indica, não é bem assim, né? Não faz sentido. E também a boa-fé objetiva do casamento putativo, quando sabemos que não é objetiva a boa-fé, né? Então, ele igualou o casamento à união estável e distinguiu totalmente o direito previdenciário e o direito de família. No voto do ministro Barroso, nós temos ali uma colocação, foi o segundo voto, né, e no caso que acolheu não a divergência, como bem disse o professor Venceslau, foi pela atribuição dos benefícios previdenciários, mas com outros fundamentos. Utilizou o caso inédito, curioso, analisou provas e fatos, o que também não pode ser feito pelo Supremo Tribunal Federal, como bem salientou o ministro Lewandowski, e foi pela teoria do fato e do afeto, também, sobre o que já conversamos hoje. Não desigualou a união estável em relação ao casamento. Não fez algo que pudesse chamar a atenção no sentido de que a união estável não seria equiparada ao casamento. Nos votos da ministra Rosa Weber, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Marco Aurélio, é que estes disseram que casamento é casamento, união estável é união estável. Se fosse casamento, conforme o paradigma do ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal, não seriam atribuídos efeitos previdenciários à relação paralela. Por ser união estável, podem ser atribuídos. E a ministra Rosa Weber retomou a teoria do fato, inclusive querendo usar os princípios do direito do trabalho, como eu já comentei. Então, efetivamente, professor Venceslau, são votos que não têm a mesma fundamentação, né? Eu acho que esse debate vai render muito, como diz o professor Atala ainda, né, na próxima sessão, né? Porque efetivamente não há um entendimento da divergência, não há uma mesma fundamentação da divergência. Ok, me parece que há um poder do relator, ou não sei se é do presidente da corte, de estabelecer essa contabilidade. No final, eles fazem o chamado voto médio, né? Que é um pouco pela conclusão, né? Eles pegam pela conclusão e fazem o voto médio. Mas essa aí realmente é uma das dificuldades do voto colegiado, é uma das dificuldades do voto do Supremo. O que vai sair do voto médio, né? Isso geralmente... Será, né? Isso geralmente dá discussão depois, que só acaba sendo discutido nas reclamações. Então, por exemplo, no caso da união estável, não estava decidido ali, vários ministros não tinham essa questão de aceitação da conversão da união estável homoafetiva, homossexual em casamento, né? Mas me parecia bastante evidente que isso iria acontecer logo em seguida, ninguém foi sustentar para falar que isso ia acontecer, ninguém foi discutir, e aí uma semana depois estava chovendo o casamento, o que me pareceu ser razoável. Fora do direito de família, tem N exemplos aí do que a gente vê acontecendo nos casos, por exemplo, da DPF 130, que é contra, na questão da liberdade de imprensa. Isso aconteceu muito, quer dizer, o Supremo proibiu a retirada de conteúdo de site, proibiu a retirada de jornal de publicação, etc. Isso acaba sendo construído através das reclamações, eles voltam a decidir, falar, isso a gente decidiu, isso a gente não decidiu. Isso provoca aí uma volta do Supremo nesses pontos onde os votos não foram muito coerentes entre si. Mas é importante entender, isso faz parte do julgamento supremo, é importante entender que nesse cenário o voto do relator tem muito peso, né, do voto do relator ou daquele que venceu ou daquele que representa a maioria, né, tem muito peso em construir aquilo que foi decidido aí. Então, lembre-se, no caso da união estável, o voto não foi discutida a conversão em casamento, mas o voto do ministro Aires Brito
e foi comunicado a todos os juízes era a união estável entre pessoas do mesmo sexo está equiparada para todos os fins de direito. Então, isso aí, equiparado para todos os fins de direito, significa que, no final, eles tendo discutido ou não, a decisão final era pode converter a união estável. Claro. Agora, a professora está lá, professor Venceslau, demais professores, Graziele, quando é colocada essa questão do voto médio e da tese que será afirmada, vamos imaginar a hipótese, que não podemos deixar de imaginar, a hipótese, de atribuição dos efeitos previdenciários, né? O ministro Barroso ele já lançou uma tese, uma sugestão de tese, a possibilidade de reconhecimento de duas uniões estáveis concomitantes. Então, esta tese, né, se aprovada, né, efetivamente, né, nós estaremos aí diante de uma situação dramática para a nossa sociedade, né? Porque teremos duas entidades familiares concomitantes com os mesmos efeitos, previdência, porta aberta para outros efeitos, não adianta a tese firmada dizer para fins previdenciários ou para fins exclusivamente previdenciários, como sugeriu o ministro Barroso, porque isto vai acabar sendo interpretado em outros moldes, nós sabemos disso, a história diz isso, né? E a insegurança jurídica implementada em nosso país e a destruição das nossas famílias também, né? Famílias já tão combalidas por tantos e tantos problemas, dificuldades em todos os sentidos, inclusive econômicos, como disse o professor Attalá, porque a vida do brasileiro é muito diferente dessa vida que todos nós aqui presentes temos a possibilidade de ter. A maior parte dos brasileiros sofre muito economicamente, né? A gente sabe disso, e por falta de educação, por ignorância, por falta de meios, né, de sobrevivência e de obtenção de meios de aumentar a sua cultura ou de ter cultura, né, de aumentar os seus horizontes, né? E no Brasil a gente quer agora partir para a poligamia, né? Quando o CNJ, recentemente, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia e com voto da ministra Carmen Lúcia, vedou a lavratura de escrituras de trisais ou de poligamia como uniões estáveis. Nós tivemos 12 votos a 1, a ministra Carmen Lúcia fez parte do corpo que votou no CNJ pela procedência do pedido de providências da nossa associação. Vedação da lavratura de escrituras de poliamor ou poliafeto ou poligamia como uniões estáveis. Então, agora, nas relações paralelas, que também é uma espécie de poligamia, né, vamos pensar em atribuição de efeitos, isso tudo me parece uma incoerência imensa. E esperamos que o Supremo efetivamente tenha uma visão, né, por todos os ministros disso tudo que nós estamos colocando, né, e que colocamos nos nossos memoriais. E eu acho que, como dizia o professor Youssef Said Carrali, admirado professor falecido, homenageado pela Defas no nosso site, que a cada edição, grande julgador, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi, grande desembargador, doutrinador de escola, ele, a cada livro, Separação e Divórcio, ele mudava muitas vezes em vários temas de opinião. E ele dizia, só muda de opinião quem é inteligente. Mantenha a mesma opinião sempre quem não consegue absorver, né, as ideias alheias, refletir, repensar e reescrever. Esperamos que o Supremo reescreva nos votos desses ministros, inclusive que já foram favoráveis à atribuição de efeitos previdenciários, que reescrevam seus votos, que reflitam, que repensem. Isso, muito obrigado, professor. Eu não sei se alguém quer falar mais, quer se manifestar. A gente tem
alguns participantes, o professor Venceslau, a professora Mônica mandou várias mensagens aqui. A última delas eu acho que está contemplada pela manifestação da professora Regina. E é isso, a gente está num cenário que eu acho que nós somos bem representados, que a gente tem feito o nosso trabalho, cabe ao Supremo a última palavra, definir o que vai acontecer, e a partir daí a gente pode pensar, caso seja essa situação de vencer, ótimo. Se caso não seja essa situação, de pensar quais vão ser as consequências aí. Me parece, aqui a Mônica discutindo, me parece que a tendência aí, se vencer, é realmente haver uma discussão se venceu apenas para fins previdenciários ou se venceu para todos os lados do direito. Tem que pensar. A professora Regina a dar a palavra final antes do nosso encerramento. A palavra final já é de todos nós, né? Eu acredito que nas manifestações aí coordenadas pelo professor Attalá, nós tenhamos um pensamento uníssono, né? Que é o pensamento pela família, como a DEFAS sempre luta e defende a família, né? Sem apego à religião, de uma maneira laica, mas com absoluto apego à Constituição Federal, à lei maior. Então, esse é todo o trabalho da DEFAS, né? Em todas as suas atividades, por todos esses professores magníficos que compõem a nossa associação, por todos esses juristas, esses advogados, esses juízes, esses promotores, esses procuradores, esses professores, esses pesquisadores, esses estudantes de direito, inclusive estes estrangeiros, que a DEFAS já tem representação na Argentina, né, que fazem parte da DEFAS, no Uruguai, em Portugal. Vamos ter agora em breve representação na Espanha, graças a um convênio que está sendo buscado em Salamanca, né? E pela nossa presidente da Comissão de Bioética, esta pernambucana querida, né? Que estamos aí trabalhando, o professor Venceslau tem acompanhado de perto, né, o trabalho, e nós temos aí, portanto, já um cunho internacional, né? Afora termos representação em todos os estados e também, claro, no Distrito Federal. Nós temos uma representação brasileira. Nos falta uma representação formal, mas está para ser formalizada no Acre, em Rondônia, em Roraima e no Maranhão e Goiás. Apenas 5 estados. Mas já estamos com todos os estados já com tratativas e aceitação de formalização da representação, né? Então, já temos representação em todos os estados, né? Nós somos uma associação de muito trabalho, mas já de muito resultado. E vamos continuar sempre a lutar pela família, em defesa da família. Muito bem. Muito obrigado a todos, então. Uma boa noite, bom descanso a todos e até a próxima, né? Até a próxima da Graziele, que é o próximo webinar. Amanhã, né? Amanhã a professora Graziele virá com um tema importantíssimo, a dignidade da pessoa humana nas relações de família. Vamos estar aqui presentes e prestigiando por todos os méritos que tem a professora Graziele Fontes. Muito obrigado a todos. Então, um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.